Saudações a todos, vamos iniciar nosso curso destinado e focado em estudar a geometria analítica. Muito bem. A geometria analítica, no contexto do nosso curso, nós abordaremos, nós faremos usufruiremos dos seguintes formalismos, né? Da geometria euclidiana, estudada durante o primeiro grau, durante o nosso segundo grau, geometria euclidiana. Faremos uso de trigonometria tanto a trigonometria do círculo quanto a trigonometria da hipérbole. Então nós sabemos que a matemática apresenta dois formalismos de trigonometria, a trigonometria do círculo e a trigonometria da hipérbole. Também faremos uso de álgebra, faremos uso do espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Espaço vetorial euclidiano de uma dimensão, 2 dimensões e de 3 dimensões. Muito bem. Vale ressaltar que este curso de geometria analítica será ministrado ao longo do ano de 2021 e as aulas estarão disponíveis em uma playlist. Essa playlist está disponível, será exibida no canal intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, Campo de Santarém. Neste mesmo canal nós encontramos outras playlists, inclusive uma playlist associada à geometria analítica que faz uso e usufrui das propriedades da geometria analítica, intitulada Cálculo Vetorial em Espaço Euclidiano de 3 dimensões. Então, existe sim uma relação, uma conexão, uma interseção de conteúdos entre o nosso curso, a nossa playlist, nosso curso de Cálculo Vetorial em Espaço Euclidiano de 3 dimensões e no nosso curso mais especificamente dedicado a estudar a geometria analítica. De modo que é possível, é útil assistir às aulas desta playlist e, em paralelo, assistir às aulas associadas ao cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões. Muito bem. Então, ao longo desse curso, nós vamos falar de maneira geral, sobre os seguintes conteúdos, né? Nós vamos estudar a reta, nós vamos estudar o plano, nós vamos estudar o espaço de 3 dimensões, nós vamos estudar as cônicas, nós vamos estudar as quádricas. Então, ainda eventualmente poderemos estudar sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas, incluindo aí coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas. Então, nosso curso se propõe a analisar a reta, o plano, o espaço euclidiano de 3 dimensões, as cônicas, as quádricas e os sistemas de coordenadas. Muito bem. E com relação às referências utilizadas para a composição, para a construção e elaboração destas modestas notas de aula, precisamos agora citar alguns textos, algumas referências muito importantes. A primeira, de autoria do nobre, do saudoso professor Elon Lages Lima,
professor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, sediado no Rio de Janeiro. Então, um dos livros do professor Elon Lages Lima, do saudoso professor Elon Lages Lima, intitulado Geometria Analítica e Álgebra Linear. Também fizemos uso do livro editado pela editora da Universidade de Bashkir, na Rússia, Universidade Estadual de Bashkir, na Rússia, de autoria do professor Ruslan Sharipov, um livro cujo título é Curso de Geometria Analítica, Course of Analytical Geometry. Também fizemos uso de outros livros, como um clássico livro do professor Steinbruch, de Geometria Analítica, de autoria do professor Steinbruch. Um outro importante livro de Geometria Analítica, de autoria dos nobres professores Genésio Lima dos Reis e Valdir Vilmar da Silva. Também um outro livro importante de Geometria Analítica, intitulado Geometria Analítica, de autoria de Fabiano José dos Santos, do professor Fabiano José dos Santos e do professor Silvimar Fábio Ferreira. Então, outros livros nós estamos utilizando, livros de cálculo diferencial integral com geometria analítica, e ao longo do curso nós citaremos outras importantes referências, mas inicialmente são essas as referências. Muito bem, então agora vamos iniciar o conteúdo falando sobre vetores, né? Falando sobre vetores. Vetores em espaço euclidiano de uma dimensão, duas dimensões e três dimensões. Muito bem. Então nós vamos inicialmente considerar aqui o sistema de coordenadas, cartesianas. Então nós vamos considerar o espaço euclidiano de uma dimensão, duas dimensões, três dimensões, e para então viabilizar a aferição de medidas no espaço euclidiano de uma dimensão, duas ou três dimensões, nós faremos uso do sistema de coordenadas cartesianas. Muito bem. E acoplado ao sistema de coordenadas cartesianas, nós precisamos definir um conjunto de versores de base, de modo que haverá a possibilidade de parametrizar com o uso dos vetores de base a direção preferencial, o sentido preferencial e o módulo, uma vez que um versor é definido como apresentando módulo igual a 1. Então nós vamos agora aqui vamos iniciar a definição de vetor. Então vamos analisar aqui em uma dimensão, considerando uma dimensão. Então nós temos o eixo X, vamos considerar o espaço dos reais, certo? É importante entender que aqui esse X, esse eixo X, né, essa variável X, pertence ao espaço dos reais, e em breve nós estaremos ministrando paralelamente um outro curso que será exibido em uma outra playlist dentro do nosso canal, tratando de análise real / cálculo diferencial e integral, onde nós vamos estudar as propriedades dos espaços contínuos. Mais uma vez, se referindo ao espaço dos reais, nós sabemos que o espaço dos reais é um espaço matemático do tipo contínuo e, portanto, é composto de infinitos dentro de infinitos. E dentro de um espaço contínuo, a análise real afirma que não há como nós definirmos um número. Se supusermos previamente um número qualquer no espaço dos reais, não será possível definir um número imediatamente posterior ou mesmo um número imediatamente anterior, exatamente porque
sempre haverá um número antes de outro número, sempre haverá um número depois de outro número. Então, se nós escolhermos, por exemplo, o número 0, qual é o próximo número depois do 0? Se nós admitirmos que é 0,1, sempre alguém poderá afirmar que é 0,01, outro poderá afirmar que é 0,001, de modo que sempre haverá um número anterior, e então não é possível definir um número imediatamente posterior e um número imediatamente anterior. Exatamente por isso, esse espaço contínuo é formado por infinitos dentro de infinitos. Por menor que seja o intervalo, sempre haverá um conjunto de intervalos infinitos, composto por infinitos números dentro desse pequeno intervalo, por mais infinitesimal que seja esse tal intervalo. Muito bem. Então, nós vamos considerar aqui o espaço dos reais em uma dimensão, e como que um vetor é definido, então nós vamos definir o vetor aqui, e nós vamos definir um versor acoplado ao sistema de coordenadas, de modo a parametrizar a direção preferencial, o sentido preferencial, e parametrizar o módulo do vetor. Então nós vamos escolher um vetor aqui do tipo I-versor. Então esse é um sistema de coordenadas cartesiano. Nós temos o versor de base, né? Aqui está a coordenada x, que vem do menos infinito, evoluindo para o mais infinito no espaço dos reais. Nós temos o ponto zero, e aqui está o I-versor nesta direção e neste sentido. Então, como definir um vetor aqui, um vetor A, por exemplo? Então, esse vetor A é definido como I-versor AX, onde a componente x é exatamente essa componente aqui, essa projeção do vetor sobre o eixo x. Então, esse é o vetor A, I-versor componente x. O que é o I-versor? O I-versor é um versor de base, acoplado ao sistema de coordenadas. Ao longo do curso nós vamos explicando melhor, em mais detalhes, sobre qual é o papel dos versores de base e como tratar os versores de base. Então aqui nós temos um vetor em uma dimensão, ele é definido assim: AX é exatamente a componente, ou a projeção do vetor A sobre o eixo x. Então a componente de A, do vetor A, sobre o eixo x, o eixo coordenado x. Muito bem. E aqui nós temos o vetor A. Agora vamos analisar em duas dimensões, né? Aqui vamos tentar analisar em duas dimensões, considerar aqui o eixo x, o eixo y, aqui a origem do sistema de coordenadas, aqui I versor, J versor, e aqui um vetor A qualquer, associado a um determinado ponto. Então nós temos a projeção aqui a 90 graus, é A componente x, e a projeção a 90 graus sobre isso é A componente y. Então, como definir o vetor? Esse vetor A é definido como I versor a componente x de A, mais J versor a componente y. Aí nós sabemos que I versor o I versor é o versor de base na direção do eixo x. Aqui, do mesmo modo, o I versor parametriza a direção x. Então, versor de base na direção do eixo x. Aqui, J versor é o versor de base na direção do eixo y. A componente x o A subíndice x é a componente de A sobre o eixo x, e A subíndice y é a componente
do mesmo vetor A sobre o eixo Y. Muito bem. Então aqui o vetor A pode ser escrito como uma superposição linear dos versores de base e os coeficientes são exatamente as projeções do vetor A sobre o eixo X e sobre o eixo Y, respectivamente. Agora em 3 dimensões, não é? Aqui nós consideramos 2 dimensões. 2 dimensões. Considerando o espaço euclidiano de 2 dimensões e o sistema de coordenadas cartesianas. Então aqui nós temos 3 dimensões. Então nós temos aqui x, y, z, a origem do sistema de coordenadas, aqui i versor, j versor, né? E k versor. Esses são os versores de base. Então mais uma vez, né? I versor é versor de base sobre o eixo X. J versor é o versor de base sobre o eixo Y. K versor é o versor de base sobre o eixo Z. Aqui o sistema de coordenadas x, y, z. E então nós temos A subíndice x, porque A subíndice x é a componente de A do vetor A sobre o eixo X. A componente o A subíndice y, similarmente, é a componente, aqui resumidamente, do vetor A sobre o eixo Y. E por fim, A subíndice Z é a componente de A, ou seja, do vetor A projetada sobre o eixo Z, resumidamente falando. Muito bem. Então aqui nós temos um vetor A e esse vetor A tem suas projeções aqui sobre o eixo Y, sobre o eixo Z. O vetor A é projetado sobre o plano XY e essa projeção do plano XY se dá aqui, não é? Aqui, ó, no vetor A, mais detalhadamente, esse vetor A, primeiramente ele é projetado sobre o eixo Z. Essa projeção, vamos escrever aqui, tentar desenhar melhor. Aqui eixo Z, eixo Y e eixo X. Então, dado o vetor A, primeiramente o vetor A projeta sobre o eixo Z, gerando a componente A subíndice Z. Em seguida, o vetor A projeta sobre o plano XY. Essa projeção é AXY, a projeção do vetor A sobre o plano XY. E em seguida essa projeção ocorre aqui A subíndice X, a projeção de A XY que está sobre o plano XY projeta no eixo X e projeta no eixo Y. Muito bem, mas inicialmente existe uma projeção do vetor A sobre o plano XY gerando essa componente A subíndice XY e essa componente A subíndice XY projeta-se, por assim dizer, sobre o eixo X e sobre o eixo Y, gerando então as componentes AX e AY, de modo que esse vetor A é escrito como uma superposição do tipo linear dos versores de base. Então I versor componente X de A, mais J versor componente Y de A, mais K versor componente Z de A.
Então, aqui nós temos uma dimensão, duas dimensões e três dimensões no espaço euclidiano de três dimensões, no espaço vetorial euclidiano de três dimensões, fazendo uso do sistema de coordenadas cartesianas. Então, agora vamos estudar algumas propriedades associadas a esse vetor, né? Vamos iniciar o estudo de algumas propriedades fundamentais. Muito bem. Certo, vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Agradecemos a atenção de todos.